Bom dia a todos. São 9h04, existindo quórum, declaro aberto a sessão ordinária do Tribunal Pleno do dia 7 de fevereiro de 2024. Ordem do dia: discussão e aprovação de ata. A ata da 11ª sessão ordinária do Pleno 2023. Coloque em discussão. Não havendo queira discutir, coloque em votação. Os conselheiros forem favoráveis, permanecem na discussão. Dou por aprovada a ata da 11ª sessão ordinária do Pleno 2023. Antes de iniciar os julgamentos, gostaria de informar que a pauta sofrerão modificação na organização dos processos em razão da implementação do SEI Julgar, que agora serão ordenados por conselheiros. Agradecer à equipe da DIPLE e da DITIM que estiveram à frente deste trabalho desde a implantação do sistema, o qual trará celeridade e transparência no julgamento dos nossos processos. Julgamento e apreciação de processo. Processo de relatoria do conselheiro Manuel Dantas Dias. Processo 000486-2018. Descrição: recurso rescisório em desafio ao acordo número 010/2014 TCE, Primeira Câmara, da Agência de Fomento do Estado de Roraima, AFé. Recorrente: Luísa Emberê Soares de Freitas. Indaga ao procurador de conta se quer fazer uso da palavra. Passo a palavra para o relator para fazer a leitura da parte dispositiva do seu voto. Obrigado. Senhor presidente, colegas conselheiros, antes de fazer a leitura da parte dispositiva, preciso fazer ligeiras considerações sobre este processo. Ajeitei o microfone, Dantas, que eu não estou te ouvindo. Alô? Direito. Está me ouvindo agora? Esse processo refere-se a contas do exercício de 2005. E em 2011, ou seja, em 2011, ou seja, 6 anos depois de idas e vindas do processo no seio da nossa corte, o então conselheiro, àquela altura, conselheiro Joaquim Neto, declarou a prescrição deste processo. Ocorre que o Ministério Público de Contas impetrou um recurso inominado e o processo voltou a circular no nosso controle. Mas o certo é que, desde 23/11/2011, o jurisdicionado teve a informação, porque foi intimado no dia 14, de que o processo houvera sido considerado prescrito. E depois, em 2014, portanto, 3 anos depois, volta o processo a ter novo julgamento e foi considerada contas irregulares, com várias sanções para 2 jurisdicionados. Não fosse essa declaração da prescrição no processo de conhecimento, ele se encaixaria, evidentemente, no que diz a nossa resolução, que quando só pode ser declarada a prescrição em processos que não tenham ainda tido decisão transitada em julgado. Porém, eu observei esse detalhe que difere da regra geral. É um caso especial, a meu ver. Por isso, eu estou votando pela prescrição e pela extinção do feito com resolução do mérito. Apenas por essa questão da declaração da prescrição lá atrás, em 2011. De tal forma que
a ementa do meu voto fica assim: recurso rescisório, prestação de contas, exercício 2005, Agência de Fomento do Estado de Roraima, incidência da prescrição intercorrente, artigo 3º da Resolução número 10, combinado com o artigo 487, inciso 2 do CPC, extinção do feito com resolução de mérito, arquivamento. Em discussão. Em votação. Para discutir o conselheiro Brito. Senhor presidente, eu peço vênia do nobre conselheiro Manuel Dantas e compreendo as razões do voto, mas eu gostaria de frisar que nós poderíamos aí abrir um precedente, porque Vossa Excelência argui que a resolução não alcança os processos transitados em julgado. Vossa Excelência bem ressaltou isso, é verdade. E também compreendo que o professor Iberê Freitas, um cidadão de bem, que esteve à frente aqui de várias secretarias, homem probo, de notório conhecimento, enfim, eu lamento discordar do voto de Vossa Excelência em virtude de podermos aqui abrir precedentes para que outros arguam essa mesma resolução quando ela não alcança por ter transitado em julgado. Eu concordo com o Ministério Público no seu voto, no seu parecer, concordo aqui também com o nosso controle externo e acho desproporcional a questão da multa, o dano. O próprio controle externo reconheceu que não tem o dano, desconsidera o dano, também desconsideraria o dano. A multa de 50 UFES é tamanha, desproporcional para o feito, e diminuiria essa multa para 20 UFES por conta de que tem um outro jurisdicionado aqui no processo, o senhor Eduardo Augusto, que também foi imputado 20 UFES. Então, eu retiraria o dano, manteria o restante do julgado e também diminuiria a multa para 20 UFES para o senhor Iberê e manteria os 20 UFES do senhor Eduardo Augusto Comer, tendo em vista que a nossa resolução não alcança o processo após transitado e julgado, conforme certidão aqui que está anexada ao processo pela DIVAP DIPLI. É um voto que apresento à parte. Senhor presidente e demais colegas. Presidente. Com o conselheiro Dantas. Não se trata propriamente de um precedente, eminente conselheiro. A regra da nossa resolução, ela estaria respeitada, com exceção de casos como este. Eu espero que não tenha outros, porque no curso do processo de conhecimento, muito lá atrás, foi declarada a prescrição. Então, todos os demais processos que transitem em julgado, mas que não contêm esse fenômeno, evidentemente que prevalece a nossa resolução. Então, veja, só pelo tempo, o processo de 2005. 2005. Nós estamos em 2024. 20 anos, praticamente. Outra coisa, um desses jurisdicionados, por curiosidade eu fui verificar isso, Eduardo Augusto Geiser Kummer, ele está sendo apenado, estaria sendo apenado, se o meu voto não prevalecer, a várias sanções, como já disse o conselheiro, até mesmo fazendo essa modulação, ainda me parece totalmente desproporcional. Esse cidadão, ele esteve como responsável dessas contas, como corresponsável, do dia 20 ao dia 31/12/2005, 11 dias. O tribunal tem que ter um mínimo de bom senso nessas coisas. Como é que nós vamos apenar um cidadão desse aqui, hoje, em 2024, com as contas já declaradas anteriormente prescritas, e a gente vai insistir numa aplicação de sanção sem
efetividade, a meu ver, certo? Fora o fato de ser flagrantemente injusta essa posição do tribunal. E, portanto, eu insisto no meu voto, no sentido de declarar a prescrição neste caso especial, pelo arquivamento do processo com resolução de mérito. Continua em discussão. Conselheiro as nossas resoluções da Atavênia não são as tábuas de esmeraldas, né, proposto por Javé para Moisés. Elas não contêm a premissa de extrapolar o que legal é, mesmo não sendo ilegal, mas há legalidades maiores que ocorrem em cada processo distinto. A prescrição é de ordem pública. Não existe. Prescreveu, acabou. A inércia, a incompetência foi nossa. 20 anos para julgar um processo. Isso é um absurdo. A gente acha que ganha pouco, mas a gente ganha bem. Nós somos um Tribunal de Contas com 15 municípios em um estado. Só a CEMIG, lá de Minas Gerais, demanda muito mais do que o estado todo, 5 vezes. Nós, com um número reduzido, agora mesmo nós temos o número de pessoas que têm que encaminhar as contas, nós temos 168 jurisdicionados. E fazer o processo prescrever é um absurdo. O voto com o conselheiro Manuel Dantas, processo esse que já devia estar fora de pauta há anos. Conselheira Simone. Acompanho o voto do relator. Então, declaro vencedor o voto do relator, a maioria dos conselheiros presentes. E declaro aprovado o projeto, o qual constituirá o acordo número 01/2024, TCE pleno. Processo 001-633/2022. Descrições. Recurso ordinário em desafio ao acordo número 09/2022, TCE pleno. Recorrente. Sociedade de Montagem e Engenharia Limitada. Representantes legais: Henrique Eduardo F. de Figueiredo, OAB RR 270B, e Gabriela Laice de Souza Lemos, OAB Roraima 1016. Indago ao procurador de contas se gostaria de fazer uso da palavra. O parecer que já está acostado dos autos pelo provimento do recurso. Passo a palavra ao relator para fazer a leitura da parte dispositiva do seu voto. Parte dispositiva do voto. Pelo conhecimento e provimento do recurso, do presente recurso ordinário, reconhecendo de ofício o implemento da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória e, por consequência, a reforma em sua integralidade do combatido acordo número 009/2022, TCE pleno, para extinguir o feito principal, processo SEI número 1062/2017, com resolução de mérito, nos moldes do artigo 5º, inciso 1º da nossa resolução número 10, e combinado com o artigo 487.2 do CPC. E pelo posterior arquivamento dos autos após as formalidades legais. Em discussão. Para discutir, senhor presidente.
Senhor presidente, embora esse processo seja bem mais complexo e traga um dano aí de 6 bilhões, mas o jurisdicionado entrou com recurso ordinário. O recurso ordinário é o recurso correto, é o remédio administrativo correto para o presente feito. E o nobre conselheiro fez um voto que arguiu a resolução e que a resolução alcança esse processo. Portanto, esse eu voto com o conselheiro Dantas e compreendo que a nossa resolução alcança por ser um remédio administrativo que os argumentos são saneadores, que é o recurso ordinário. Eu voto com o conselheiro Dantas nesse processo em virtude do recurso ser o correto. E o outro, volto a dizer, não votei porque o recurso não era o recurso adequado para o processo. Continua em discussão. Não havendo querer discutir, como vota a conselheira Simone? Com o relator, excelência. Como vota o conselheiro Neto? Com o relator, excelência. Declaro vencedor o voto do relator à unanimidade e declaro aprovado o projeto, o qual constituirá o acordo número 02/2024, TCE pleno. Processo deste conselheiro proponente, Célio Rodrigues Vanderlei. Processo número 00090/2024, descrição, referente de resolução número 01/2024, TCE pleno, que dispõe sobre o regime de adiamento e através de suprimento de fundo e o uso do cartão corporativo no âmbito do Tribunal de Contas do Estado de Roraima. Tendo em vista a distribuição antecipada do processo SEI, coloco em discussão. Havendo quem queira discutir, em votação. Como vota a conselheira Simone? Pelo referendo, excelência. Conselheiro Pelo referendo, senhor presidente. Brito. Conselheiro Neto. Pelo referendo, excelência. Conselheiro Dantas. Pelo referendo. Declaro referendada a unanimidade a resolução, a resolução número 01/2024, TCE pleno. Processo extra de pauta. Conselheiro relator, conselheiro Bismarck, foi pedido para retirar, em função de que o conselheiro não pôde estar presente hoje na referida sessão. Comunicações. Conselheiro. Sem comunicações, presidente. Conselheiro externo. Sem comunicações, senhor presidente. Conselheira Simone. Sem comunicações, presidente. Conselheiro Brito. Sem comunicações, senhor presidente. Conselheiro Neto. Na esteira dos outros. Conselheiro Dantas. Sem comunicações, presidente. Eu só gostaria de agradecer da nossa primeira sessão do Pleno, entendeu? E que a gente possa ter um ano de 2024 profícuo, assim como nós tivemos em 2023, entendeu? Na questão da discussão dos nossos processos e julgamentos aqui no nosso TCE Pleno. E não havendo mais nada a tratar, dou por encerrada a presente sessão.